Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada para acompanhamento e avaliação das metas fiscais, referente ao terceiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Pereiras. Convido o contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, o senhor Carlos Alberto Fechner, para que faça a sua explanação. Fique à vontade, Maria. Alô? Alô, tá. Boa noite. Então, estamos reunidos aqui mais uma vez para a gente tratar das metas fiscais, avaliação e o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2022. Então, a gente vai começar aqui fazendo uma apresentação das receitas. Acompanhando aí, vocês têm na mão aí a matéria a ser discutida, né? Então, no item 1 aí da apresentação são as receitas correntes e receitas de capital. São as duas categorias econômicas que as prefeituras trabalham e classificam as receitas. Então, as receitas correntes são compostas pelas seguintes receitas: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender às despesas correntes. As receitas de capital, que é uma segunda categoria econômica da receita, elas resultam da efetivação das operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. O primeiro quadrinho vamos demonstrar a distribuição das receitas por categoria econômica. Receitas correntes e de capital. O primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, a primeira coluna de quadrinho aí, de valores, são as metas orçamentárias inicial do exercício de 2023. Ou seja, a previsão de arrecadação de orçamento para 2022. A segunda coluna é o realizado no terceiro quadrimestre de 2022 e a quarta coluna, ou a terceira de valores, é a arrecadação anual. Depois vem os seus percentuais. Então, nós tivemos aqui de receita corrente uma meta prevista de arrecadação de 32 milhões, vou falar em números redondos, 32 milhões 450 mil. No terceiro quadrimestre, arrecadou 12 milhões 688, que representou uma arrecadação de 39,09 em relação à meta orçamentária. O atual das receitas correntes foi arrecadado, o anual, foi arrecadado R$ 38.903, que representou 127,06%. Ou seja, foi arrecadado mais do que a previsão, a meta orçamentária de 32. Ou seja, arrecadou 27,06% a mais. Nas receitas de capital, era uma previsão de 15 mil. No terceiro quadrimestre, arrecadou 900, que representou 6.000% a mais em relação à meta prevista inicial. E a anual arrecadou 2.323.000, que houve uma arrecadação bem superior à prevista, de 15.523% a mais do que o previsto. No fechamento da arrecadação foi da prevista 32.465 como meta de arrecadação por exercício. No terceiro quadrimestre arrecadou entre as duas 13.588, que representou 39,43% da meta inicial, e
anual foi 41.232.000, que representou 127% de arrecadação das duas receitas, ou da receita efetivamente arrecadada, que teve um excesso de 27% de arrecadação a mais do que a prevista. Depois, a distribuição das receitas por natureza. Vamos começando aqui pelas receitas correntes. A natureza das receitas correntes tem imposto, taxas e contribuição de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Isso aqui é o desmembramento das receitas correntes. São as naturezas da categoria econômica de receitas correntes. Na linha aqui de imposto, taxas e contribuição de melhoria, houve uma meta prevista de arrecadação de 4.224.000. No terceiro quadrimestre que está em discussão, foi arrecadado 1.344.000, que representou 31,57% da meta inicial prevista. No ano, arrecadou 4.351.000, que representou 103% de arrecadação, ou seja, 3% a mais na previsão. E seguindo aqui, por não falar individual cada uma, então vocês observam aí na linha de cada natureza de receita aqui, contribuições, patrimonial, receita industrial, receita de serviços. Se observar, quase que todas elas superaram a meta inicial de arrecadação. Então, principalmente aqui, outras receitas correntes, transferências correntes, que é uma meta inicial de arrecadação de 31.922.000, fechou numa arrecadação anual de 38.733.000, que representou 121,46%, ou seja, 21,46% a mais do que a meta prevista. Aqui não. Aqui tem também, faz parte. Tem também algumas emendas aqui dentro, sim, porque são transferências correntes. E as emendas para despesas de custeio entra como receita corrente. Então, tudo que o município arrecadou de emendas para atender despesas de custeio, a receita é aqui. Exato, a maior parte. Também, às vezes, mas o que tem muito excesso aqui, um pouco de excesso aqui, vereador, que dentro dessa rubrica aqui, dessa natureza, tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma receita que houve uma arrecadação maior, nós vamos ver na frente. O ICMS também, que é uma receita bastante significativa. E as emendas que também tem, que vieram, aquelas destinadas a atender despesas de custeio, classifica-se como receita corrente. Aí vem uma dedução aqui da formação do Fundeb. Uma previsão de meta de arrecadação, de desconto daquilo que o município ia receber das receitas do Fundeb, de 4.454.000. No terceiro quadrimestre, houve uma retenção de 1.695.000 daquilo que ele recebeu do Fundeb, e no exercício houve uma dedução de receita do Fundeb de 4.627.000, que representou 103,90% da meta estabelecida inicial. Depois nós vamos falar dessa retenção. E vem as receitas de capital, que é uma categoria econômica, onde nós temos aqui uma previsão de arrecadação de 15.000. Ela tá dividida em alienação de bens. Os 15.000 não arrecadou nada de alienação de bem, o município não alienou bem nenhum no exercício de 2022. E como transferência de capital, o município arrecadou, tinha no terceiro quadrimestre, 900.000, e no ano arrecadou 2.328.000. Aqui sim,
também tem as emendas vindas para o município para atender despesas de capital, para investimento. Entendeu? Quando ela vem para investimento, aquisição de veículos, aquisição de material permanente, obras. Então, a classificação dessa receita, ela entra como transferência de capital. As emendas correntes. Isso, exatamente. Então, tudo de emenda que veio para atender despesas com infraestrutura, asfalto, construção de asfalto, pavimentação, né? Asfalto, que a receita entra aqui, que vem para isso. Aquisição de veículos, material permanente. Quando recebe isso, entra tudo como receitas de capital. E fechando aqui, que não poderia ser diferente do que a soma das duas, só das categorias lá, foi arrecadado entre as duas receitas capital e corrente 41.232.000, que comparada com a previsão inicial de 32.465, houve uma arrecadação no exercício de 127%, ou seja, arrecadou 27% a mais da previsão da receita. Houve um superávit de arrecadação. Então, assim como, falando agora das despesas, observa-se que aí, da mesma forma que existe a receita de capital e a despesa, e a receita corrente e a receita de capital, nós temos do lado da despesa também a despesa corrente e a despesa de capital. As receitas correntes aplica-se nas despesas correntes, de custeio para custeio. As receitas recebidas como de capital gasta como as receitas de capital são gastas como despesa de capital. Obedece às categorias econômicas. Nada impede também que possa haver uma inversão aí, respeitando aquelas que vêm com convênios. Tem receita que vem para gastar de capital, tem que gastar no objeto do convênio. Tem outros que até não tem tanta observância de receita de capital se gastar em despesa corrente. Mas é muito raro, mas existe a possibilidade. Então, elas foram distribuídas assim. A meta orçamentária inicial para as despesas foi de 32.465.000. No terceiro quadrimestre, a realização de despesa atingiu 11.930.000, que no terceiro quadrimestre representou 36,74% da fixação inicial da despesa de 32.465.000. E fechou o ano com execução de despesa de 41.176.000. Ou seja, gastou-se 126,83%. Gastou-se mais do que aquilo que recebeu. 26% a mais. Isso em relação à despesa nas duas naturezas, corrente e capital, e a reserva de contingência, que ela é uma reserva que se faz para atender casos emergenciais. A despesa corrente ela se divide em pessoal e encargos, juros e amortização da dívida, outras despesas correntes. Na despesa de pessoal e encargos, numa meta de fixação de gasto anual de 15.803.000, o município gastou só no terceiro quadrimestre, 6.754.000, que representou 42,73% da meta inicial. No ano, executou de despesa de pessoal 17.514.000, que representou 110,81%. 10,81% mais do que a meta inicial fixada. Aqui esse percentual
não tem nada a ver com o percentual de gasto com o pessoal. São os encargos de folha, mas neste momento está comparando aquilo que foi previsto inicialmente para gastar com folha e o quanto executou no exercício. Ainda não. Nesse momento não. Juros e encargos da dívida interna. Era 100 mil, executou aqui no terceiro quadrimestre 15, que representou 15,79% da meta inicial, e no ano 95.927 mil, que representou 95,93%. O que é esses juros e amortização da dívida? Tudo aquilo que o município tem para pagar de parcelamento a longo prazo, o juro dessas parcelas não entra como despesa de capital, ele entra como despesa corrente. Então, por isso que ela é classificado como juros e amortização, juros e encargos da dívida interna. O principal da dívida nós vamos ver aqui embaixo. O valor principal dos empréstimos, o valor principal de um financiamento, ela vai entrar como despesa de capital. O juros sobre isso aí não é uma despesa de capital, é uma despesa corrente. Por isso que entra aqui. Outras despesas correntes. 14.351 de previsão. No terceiro quadrimestre executou 4.979, foi 34,69% da meta inicial. E no ano executou 19.365, que representou 134%, 134,94% da meta inicial. As receitas de capital. Certo, as receitas de capital. Despesa de capital. Teve uma meta de arrecadação, teve uma meta de fixação de 1.958.000. No terceiro quadrimestre executou 180 mil, que representou 9,21%. No ano executou 4.201.000, que representou 214,54% de despesa de capital. No que ele gastou isso aí? Investimento. Era uma meta de despesa no valor de 1.408.000. No terceiro quadrimestre executou 111, no 1.411, representou 7,89%. E no ano executou 3.486.000, que representou 247,60%. Bem acima do previsto de investimento, do investimento. Isto se deu em decorrência da arrecadação de receitas de capital também ser maior, que nós vimos no quadro lá, do que a prevista. As transferências de capital. Então, o gasto, inconsequentemente, foi bem maior do que a prevista. Aqui E a reserva de contingência, antes dela vem a amortização da dívida. Aqui sim, tinha uma previsão do município amortizar 550 mil de dívida pública. Esse 550 mil, o que é? São dívidas a longo prazo que o município tem de parcelamento de INSS, parcelamento com fundo de garantia, parcelamento no caso aqui, não tem os empréstimos, tinha uma dívida com a Electro. Então, a amortização do valor principal dessas dívidas classifica-se como despesa de capital. O juro dessas dívidas aqui classifica aqui em cima, onde nós vimos aqui como juros e encargos da dívida interna. Já entra como despesa corrente. Porque o município paga, além de pagar o principal, paga os juros dessa dívida. Nesse apontamento aqui, vamos dizer assim, seria o mais importante em termos de Tribunal de Contas ou não? Porque ele está pagando além do limite, é isso? Não, nada com o tribunal. Não, nada com relação ao tribunal. O que aqui é o contrato que rega. Você faz um empréstimo, você faz um financiamento, ou você faz que nem o INSS que tem uma dívida. A dívida, naquele momento que você faz o contrato, é o valor principal.
Você vai amortizar em 60 meses. Esses 60 meses vai sendo corrigido mensalmente em cada parcela. Não, nada a ver. Até o momento não. Aqui nós estamos falando de uma execução orçamentária. Certo? Não tem nada a ver com o tribunal. E aqui fecha também a despesa em 126,83% em relação à meta inicial de 32.465, o município gastou 41.176 mil. 41.176 mil. Isso aqui trata-se de uma execução orçamentária, receita e despesa. Passando aqui no seguinte, faz um demonstrativo aqui das despesas por funções. Então, nós temos aqui função legislativa. Foi de 1.135.446. Administração, 3.941. Segurança Pública, 45 mil. Assistência Social, 1.627. Previdência Social, 1.270. Saúde, 11.202. Educação, 12.505. Cultura, 445 mil. Urbanismo, 664 mil. Gestão ambiental, 10 mil. Agricultura, 497 mil. Energia, 62 mil. Falando em números redondos, né? Transporte, 1.270 mil. Desporto e lazer, 237 mil. Encargos especiais, 1.261. Fechando a despesa com 41.176 mil. Entendendo que em cada função dessa daqui, em cada uma delas, está embutido dentro aqui os encargos, folha de pagamento e encargos sobre a folha. Então vamos pegar aqui bem simples, vai para cultura, 445 mil. Puxa, mas 445 mil foi só para manutenção, foi para manutenção da cultura, mas incluindo folha de pagamento, encargos sociais, tudo dentro ali, entende? O que se gastou. E em todas elas, o mesmo raciocínio. Depois vem a aplicação no ensino. A aplicação no ensino, nós vamos observar aqui que é o seguinte, 25% que o município arrecadar de impostos dentro do orçamento, 25% destina-se à educação. Não é a arrecadação total do orçamento. Então, a arrecadação total do orçamento, nós vimos lá que foi vou botar aqui um pouquinho, da receita. Foi 41.232.000. Você observa aqui que de imposto dentro dessa arrecadação foi 30.772.000. Então não é o orçamento todo da receita que vincula-se à educação. São as receitas arrecadadas de impostos. Dá 30.770.000. 25% disso representa. O município tinha que gastar no mínimo 25% desse valor, que representou 7.693.000 na educação. Quanto que foi gasto? Esse quadrinho aqui mostra. Aqui no ensino infantil e fundamental, de despesa empenhada, foi 4.737.000, que representou 15,39% de gasto no ensino infantil e fundamental. Retenção do Fundeb. Nós não vimos lá, nesse quadrinho aqui, veja no segundo quadrinho das receitas ali, na primeira página, no segundo quadro, localizaram aí? O 1.3, distribuição da receita por natureza. Veja aqui, descendo esse quadrinho aí, deduções. Não tem deduções aí? Vá aqui no anual. 627. Vem aqui agora, nesse quadro que nós estamos falando do ensino. Retenção do Fundeb.
É no 4, a aplicação do ensino. Na primeira coluna de empenhado. Quanto que está aí? 4 milhões? O que é isso aqui? Das receitas que veio para o Fundeb, para o município, 20% que representou esse 4 milhões 627 no ano, que já ficou no estado para formar o bolão, o município contabiliza como despesa do ensino aqui. Isso aqui não foi aplicado diretamente aqui no município. Mas como para formar o bolão teve que ficar lá, conta como aplicação do ensino. O que o município gastou do arrecadado dentro do município mesmo? Foi esse 4 milhões 737. Esse aqui ele gastou dentro do município mesmo. Esse daqui, ele não gastou dentro do município. Ele contribuiu para a formação do Fundeb com 5 receitas que ele recebe, ele deixou 20% lá, os municípios deixam. E isso conta como aplicação do ensino aqui. Pode ver. 20, neste caso aqui é 20% o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, a arrecadação do IPVA, do ITR, da Lei Candir, esses 5 impostos contribuem com 20% da sua arrecadação com o Estado para a formação do Fundeb. Esse 20% que ele contribui, conta como aplicação do ensino aqui. Tanto que na receita está os 4.627 e no gasto aqui também está o 4.627, que já entra como aplicação do ensino aqui. Então, somando os dois, quanto que o município tinha que aplicar? 7.693. Quanto que ele aplicou? 9.365 nessa primeira coluna aqui, que representou 30,43% da despesa empenhada no ensino. 5% a mais. 5,43 a mais. Na liquidada, foi a mesma coisa, e na paga, a mesma coisa. Então, aquilo que o município empenhou, liquidou, ele pagou dentro do exercício das despesas da educação. Não passou nenhum resto a pagar da educação para 2023. Ou seja, ele atendeu esse dispositivo da aplicação mínima no ensino. Do Fundeb. Aí que vem agora aqui, nós vamos falar do Fundeb. O Fundeb tem uma regra. Recurso recebido do Fundeb, mais aplicação financeira, foi de 5.652.000 que o município recebeu. Qual é a regra? Que 70% desse valor que ele recebeu seja gasto com os profissionais da educação, não mais só com os profissionais do magistério. Agora, este ano, passou a ser com os profissionais da educação. 2021. Toda a pessoa de apoio entra. Era 60 e passou para 70. Né? Então, e outra regra. E quanto que é 70% dos 5? O município tinha que ter gasto com os profissionais da educação, no mínimo, dentro de 2022, 3.956.000. Esse é o mínimo que ele tinha que gastar. Bom, outra regra do Fundeb é que, dos 100% arrecadado no exercício, no mínimo, 90% ele tem que gastar dentro do exercício de origem. Ou seja, falando em número mais redondo, recebeu 10 milhões, 90% ele tem que, dos 10, ele tem que gastar dentro do próprio exercício. Como que isso... E quanto que é o 90%? É 5.087. Estes 5.087.000 aqui, ele tem que gastar dentro do exercício. Então aqui, isso aqui agora, só não pegar aqui, porque tem a coluna de valores aqui não saiu, está errada. Mas vai dar para entender por quê. Quanto que ele empenhou com despesas da educação? Ele empenhou 4.131.000, que representou quanto da receita arrecadada? 73%. Ou seja, o mínimo quanto que é? 70%. Então ele atendeu esse mínimo obrigatório de gasto com os profissionais da educação. Depois aqui,
nos 30%, quanto que ele gastou? 1.185.000, que representou 20,98%. Quanto que o município gastou no exercício? É que aqui a soma, aqui o certo, essa soma aqui é o 431 mais o 185. Talvez não seja bem exato, porque aqui isso é a soma do 431 mais o 185. Vamos pôr aqui 5.300.000, que representou o quê? 47,7%, 94,7%. Qual é o mínimo que o município tinha que gastar dentro do exercício daquilo que ele recebeu? 5.087.000. Ele gastou 5.300 e pouquinho. Ou seja, também atingiu mais essa regra do Fundeb. Essa diferença, vamos falar aqui, de 6%, está passando como Fundeb diferido para gastar em 2023. Eu acho que vocês já receberam um projeto aqui, aprovando, criando o Fundeb diferido de 2022. Projetinho. Não, acho que veio sim, veio sim. O que é esse que vocês aprovaram? É essa sobra que não gastou em 2022. Que está legal. Está dentro do percentual que podia passar. Está dentro do 10%. A sua pergunta foi de... Tipo, o que você está explicando agora, você falou que a gente já aprovou. Mas teria que ser vindo antes. A explicação essa não tem que ser antes da gente... veja bem, é assim, poderia ser no momento que tivesse apreciando o projeto. Poderia ser aí. Do contrário, não. Poderia ser. Poderia ser nesse momento. Eu toquei no assunto do aprovar, por quê? Porque está passando e ele tem que ser aprovado para ser gasto como diferido em 2000. Primeiro quadrimestre de 2023. Antes da mudança, era no primeiro trimestre. Agora, com essa mudança do Fundeb que deu, passou a ser quadrimestral. O município tem que gastar. Era um mês antes. Março, 31 de março. Certo? Então, esse diferido aí é o que veio aqui para você, essa diferença de 6%, é o que ele não aplicou, não gastou dentro de 2022, dentro da regra legal, que é os 10%, é menos do que 10%, então passou para cá. Uma outra observação importante do Fundeb é aqui, receita recebida do Fundeb, 5.628.000. Dedução para a formação do Fundeb. Quanto que o município contribuiu que nós falamos com o Fundeb? 4.627.000. Quanto que o município ganhou com a história do Fundeb nesse exercício? R$ 1 milhão. Ele contribuiu com 4.627.000 e recebeu 5.628. Por quê? Porque quando o município dá o recurso dele os municípios dão o recurso deles para formar o bolão, a distribuição vai voltar que jeito para o município? Pelo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal, pelo censo escolar no ensino. Todos os municípios têm um retorno do Fundeb. Esse retorno está sendo maior do que ele contribuiu. Ele ganhou 1 milhão em 2022 em relação àquilo que ele contribuiu. Por quê? Porque outros, quando formam o bolão do Estado, no Fundeb, outros municípios também contribuem com a parcela dele, e os municípios mais pobres têm uma fatia nesse bolão total que reverte para o município também. Município pequeno, não posso falar. O termo aqui, os municípios mais assim, financeiramente. Esse 1 milhão vai ser usado quando? Não, isso aqui já foi usado. Já foi? Mensalmente, não.
É 2022, mas isso aqui, nós estamos dizendo que conforme ele vai arrecadando do Fundeb, mês a mês vai gastando. No fechamento que dá essa... Não, no fechamento. Porque 1 milhão foi o que sobrou. Nesse aqui não é sobra. Aqui não é, veja bem, aqui não é sobra. Esses 5 milhões que ele recebeu, ele foi gastando durante o exercício. Entendeu? Então, mas esse ganho aqui, o que a gente está querendo demonstrar? Que ele contribuiu com 4.600.000 e recebeu 5.600.000. Esse 5.600.000 já gastou. Esse 1 milhão está dentro do que ele já gastou. Aqui nós só estamos demonstrando aquilo que aconteceu no exercício. Quanto que ele contribuiu e quanto que ele recebeu. Não gastou 5.300? E não passou mais 300 para gastar agora? Sim. Não, mas não é. Aqui é só uma demonstração para enxergar. Mas o município está mandando dinheiro para o Estado no Fundeb, em vez de receber o 100, ele recebe 80% só. A gente contabiliza o 100% aqui. E já conta esse 20%, que é menos, como aplicação no ensino. Agora, quanto que deu todo isso aí do que ele recebeu? 4.600.000. Devolveu para o município 5.600.000. Entendeu? Houve um ganho de 1 milhão. Só que esse 1 milhão já foi gasto dentro do exercício. E a aplicação aqui na saúde vai mudar aqui que em vez de 25% é 15% dos gastos. O mínimo obrigatório era 4.446.000. Foi gasto 27,74%, que representou um empenhamento de despesa de 8.224.000. Empenhou, liquidou esse valor e pagou pouquinha coisa menos, 27,63%. Aqui sim ficou o resto a pagar da saúde. Independente se ele não pagou, não vai afetar o mínimo obrigatório, porque a despesa paga foi 27,63%. O mínimo é 15%. Então 12% a mais na educação. Agora, mas aqui na saúde, dificilmente não aplica, né? A educação da mesma forma, para se gastar, dificilmente não vai aplicar. A educação é um pouco mais complicada, por quê? Porque além do 25% de imposto, tem merenda, tem Fundeb, tem o QESE, tem transporte de aluno, então, que já vem essas receitas para gastar no ensino. Então, as receitas, para você gastar o 25%, às vezes tem ano que dá trabalho para você gastar, atingiu o 25%. Não. Aliás, desculpe. Quando eu estou falando no ensino, lá que seria o 25%. Aqui na saúde é 15%. Saúde é 15%. Diferente da educação, estou querendo dizer. Que na educação tem mais difícil de você gastar o 25% do que os 15% na saúde. O mínimo de 15% na saúde. E demonstração da dívida fundada. A dívida fundada são dívidas que o município tem a longo prazo, cuja amortização é acima de 12 meses. Aqui tem parcelamento de 60 a 120 meses de parcelamento. O INSS é bastante, 60 meses. O FINIS aqui, que é aquele financiamento que o município fez de 1 milhão, está amortizando. Então houve o quê? Entre o INSS, FGTS e Finisa, o saldo anterior era 7.092.000. Amortizou no exercício de 2022 231.000 de pagamento de parcelamento. E passou um saldo ainda para 2023 para frente de 6.362.000 de parcelamento de dívida a longo prazo.
O maior do INSS foi aquela grande. Houve um refinanciamento da dívida. Nossa, foi... E aqui também, vamos dizer assim, o município na saúde atingiu o percentual mínimo obrigatório, é um item que também atendeu. Com relação à dívida fundada, amortizou também, não ficou parcelamento em atraso, não ficou na parcelas em atraso, pagou o parcelamento normal, que deveria ser pago. É um item que também não vai ser problema com o tribunal. E aqui é o resultado primário. O que é o resultado primário? É você pegar a arrecadação do município e tirar dele, daquilo que arrecadou, as aplicações financeiras. Então, 41 milhões, 232 de receita bruta, tira 372 de aplicação financeira, fica com um total de receita primária de 40 milhões 859 mil. Despesa primária é o total da despesa gasta, empenhada, 39 milhões 844. Tira dela a amortização que ela fez com dívida, 714 mil, fica 39 milhões 130 de despesa primária. O que é o resultado primário? É a receita primária menos a despesa primária. Receita primária, 40 milhões. Despesa primária, 39 milhões. Então, houve um resultado primário positivo de R$1.015. Ou seja, as receitas primárias foram maiores do que as despesas primárias. Foi um resultado positivo. E, por fim, é o resultado nominal. O que é o resultado nominal? Aqui. Em síntese, em resumo, observe aí, na terceira coluna de valores, nós temos lá, na primeira linha, dívida consolidada. Vai no quadrimestre atual, que é a terceira coluna, 1.032. Observe que na segunda linha, na terceira coluna, nós temos um valor de 2.854.000. O que é esse 2 milhões? Como que chegou nesse valor? É a soma do disponível do município em banco, de 3.972.000, são o saldo financeiro em 31 de dezembro, mais os haveres financeiros que não teve, e menos os restos a pagar de 586.877 e menos valores restituíveis vinculados de 531.000, que resultou no quê? Nessa dedução de 2.854.000. Pagou a dívida aqui de restos a pagar, as restituições que tinha que fazer, ainda sobrou 2.854.000. O que é a dívida consolidada líquida, que é o item 3 na primeira coluna aí? Dívida consolidada líquida. 1.821.000. Aqui devia ter um sinalzinho negativo aqui, faltou. Como está aqui embaixo, ó, na última linha. É negativo ali. O que é isso aí? É essa disponibilidade de 2.854.000 que o município tem para pagar uma dívida de 1.032.000. Ele vai dar negativo por quê? Porque é a dívida menos a receita. 1.032.000 de dívida, e você tem 2.854 de financeiro, o menor, tirando do valor menor o valor maior, dá um negativo de 1.821.000. Esse valor negativo significa um resultado bom, ou seja, resultado superevitário. Por quê? Porque toda a dívida, toda a receita que o município, toda a financeira do município,
paga toda a dívida consolidada dele e ainda sobra 1.821.000. Que é o chamado de dívida consolidada líquida, que são os valores que estão aqui embaixo. E um comparativo aqui entre eles, essa última quadrimestre, que é a última coluna, que tem um valor de 1.481.000, o que ele é? Ele pega aqui a dívida fiscal líquida do anual, de 1 milhão, menos 1.821.000, e vai comparar com a dívida fiscal líquida do exercício anterior, menos 340. Tira 1.821.000 de 340, ainda fica com um superávit de 1.481.000. Esse é o resultado nominal que o município fechou o exercício. Ou seja, é como se pegasse toda a dívida dele ali consolidada, compara com o que ele tem de financeiro e ainda sobraria 1.481.000. Mas é uma coisa que não aqui é esse quadro aqui é mais para demonstrar, se fosse hoje parar com tudo a situação. Porque a gente não vai, isso aqui em 31 de dezembro, na verdade, não fechou desta forma mesmo. Aqui é uma demonstrativo se fechasse hoje tudo, a movimentação, não tivesse mais. E por fim, a última apresentação é o gasto com pessoal. A despesa com pessoal, ela, no terceiro quadrimestre, ela foi de 20.405.000. E a receita corrente líquida foi de 37.995.000. Neste caso aqui do exercício de 2022, é o exercício fechado, de janeiro a dezembro de 2022. Você pega os 12 meses. Quanto que dividiu 37 milhões de receita? Ou 20 milhões de despesa, 20.405 de despesa de folha de pagamento. Comparar com a receita corrente líquida, dividir pela receita corrente líquida de 37.995.000, tivemos um gasto com o pessoal de 53,70%. Ou seja, acima do limite prudencial. O limite prudencial o limite máximo é 54. O prudencial é o 51,30. O município fechou acima desse limite. Ou seja, não tem como dar aumento, não tem como aumentar a hora extra, não tem. Enfim, a regra é essa aqui. O município tem os 2 quadrimestres seguintes, de 2023, para reconduzir esse índice dentro do limite prudencial, em vez de aumentar. Parece que 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo. Então, o único dispositivo, a gente vê assim no contexto da execução orçamentária e financeira do município, que o município não atingiu, foi a despesa com o pessoal. Nos demais, o município fechou, está dentro em tudo, nas regras aí. Se tiver alguma pergunta que a gente possa, às vezes, responder, na pergunta que facilite, mas a apresentação em si é mais ou menos essa daí, né, para ter uma noção nos atingimentos das metas aí, tanto orçamentária como os índices de percentuais de gasto, né, constitucionais. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Madeixa. A todos que nos acompanham. Só uma dúvida. Nesse demonstrativo na página 3, que você coloca de despesas por funções, onde entra esse urbanismo? No caso, seria o quê? Alguma secretaria
Porque é um gasto de 664.589. Aí vem a gestão ambiental, 10 mil. E esses encargos especiais de 1.261.000? Então, esses encargos especiais aqui são aquela amortização da dívida mais os juros. Ele entra aqui, então. Entra aí. Esse aí é o da amortização da dívida. Agora, o do urbanismo aí, essa função 15 é urbanismo. Ela está lá vamos falar assim, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na estrutura orçamentária. Na estrutura Sinalização orçamentária. do trânsito, segurança, tudo isso não? Não, segurança pública é o 6, eu acho. A manutenção de vias públicas, Isso lá. logradouros públicos, nessa manutenção, Operação tapa-buraco no carro. operação tapa-buraco, manutenção. Isso, falando assim, incluindo gasto com o pessoal dessa área. Folha de pagamento da área também. A folha do pagamento, então, desse pessoal sai Sai daqui. daí também. Está dentro aí dos 664 mil. Tá. E essa gestão ambiental? É o item 18, gestão ambiental aí. Sim, é o item 18. Esse 10 mil gestão ambiental, agora fica difícil de eu... No meio ambiente, porque nós temos a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, é o nome da orçamentária. Aqui é do meio ambiente, esse daqui, vamos falar assim, a gestão ambiental. É na Secretaria Municipal do Meio, na ação de manutenção do meio ambiente. Esse foi gasto mínimo, 10.571. O que gastou mais nessa Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura foi na Agricultura, 497 mil. Secretaria da Agricultura. Então, quer dizer que dentro da agricultura nós temos gestão ambiental. Sim, é a função 18. É que eu não estou com o balancete aqui, então ficava até mais fácil de mostrar para vocês. Mas não vai estar aqui. Dentro da estrutura orçamentária fica mais fácil de visualizar e entender É complicado, né? Porque se tem no caso aqui também a folha de pagamento sai daqui? no qual No caso da agricultura aqui. na agricultura também. Só não sai da gestão ambiental aí que não. Aqui é só manutenção. Precisa ver o que significa Mas essa... da agricultura, tem aí o pessoal que está... O Então pessoal deve que estiver ser. envolvido na agricultura está saindo aqui a folha. Então eu vou procurar saber o que é essa gestão ambiental. Eu não lembro que tinha isso na última. Eu vou dar uma... Não, eu vou dar uma... Eu cumprimento em trazer para vocês aí. Eu mostro. Aonde entra balancete esses fica 10 melhor. mil aqui, né? O balancete fica melhor. Perfeito. É só isso, presidente. João Vitor? Mais alguma colocação, Madeixa? Não, acho que seria isso daí da minha parte. Antes de encerrar, peço a todos os presentes que assinem a lista de presença desta audiência. Assim sendo, agradeço a presença de todos e nada mais havendo, está encerrada a audiência. Beleza.